Que a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Vamos ler Gênesis capítulo 26 nessa manhã. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes do tempo de Abraão. Por isso Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas estas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e darei a eles todas estas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: É minha irmã. Teve medo de dizer: É minha mulher, pois pensou: ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela, viu Isaque acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou: É evidente que esta é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaque. Como você pode fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: Quem tocar nesse homem ou em sua mulher será executado. Naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou, se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaque partiu onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaque chamou o poço de Eseque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaque o chamou de Sitna. Isaque abandonou esse poço, mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse: finalmente, o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Dali Isaque se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou o acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar com Ausate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante de seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaque. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram da sua terra. Eles responderam: podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso, queremos fazer com você um acordo, sob juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe faremos
mal. Sempre o tratamos bem e os despedimos em paz. E agora veja como o Senhor o abençoou. Então Isaque lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir com o outro. Isaque se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram lhe falar de um novo poço que tinham cavado. Encontraram água, exclamaram. Por isso Isaque chamou o povo de Seba, e ali, até hoje, a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com 2 mulheres hititas, Judite, filho de Beeri, e Basemate, filha de Elon. Essas 2 mulheres causaram grande desgosto a Isaque e a Rebeca. Amém. Gênesis capítulo 26 fala sobre a vida de Isaque. Esse é o capítulo que descreve realmente a vida diária do filho de Abraão, do filho da promessa. Percebemos logo de início que Isaque, diferente de Abraão e até mesmo dos seus filhos, ele não saiu da terra da promessa. Enquanto Abraão foi um peregrino e em tempo de fome fugiu para o Egito, Isaque teve a bênção de permanecer naquela terra que Deus havia prometido. Porque sabemos que a terra foi uma promessa onde Deus estava se revelando como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e através do testemunho dos patriarcas, destes heróis da fé, toda a terra, todas as nações seriam abençoadas. Então, até aqui, Abraão cumpriu o propósito através da vida dele. Agora era o momento de Isaque construir a sua história. A bênção de Deus estava sobre Isaque devido à obediência de Abraão. Também a bênção daquela terra, o texto do capítulo que lemos 26, mostra que Deus estava abençoando aquela terra e abençoando Isaque por causa da obediência irrestrita de Abraão. Em todo o caminho com Deus, Abraão procurou obedecê-lo até o ponto de colocar seu filho, seu coração no altar ali em Moriá, naquele monte Moriá, aquele lugar que depois seria o lugar onde Salomão construiria o templo ao Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 7, capítulo 6, fala deste templo edificado para a glória de Deus. Ali, em Moriá, também, depois que o templo foi totalmente destruído no ano 70 depois de Cristo, e esse lugar sempre foi um lugar muito disputado, muito reverenciado. Atualmente é onde está o Domo da Rocha, uma mesquita muito cheia de beleza aparente, construída hoje ali pelos islâmicos, a mesquita principal que chama a atenção em todas as fotos, cartão postal de Jerusalém, é justamente o lugar onde Isaque foi amarrado para ser sacrificado ao Senhor, onde o templo, no tempo de Salomão, foi construído. Hoje está uma mesquita islâmica. E como isso é significativo, porque tantas religiões que consideram aquele lugar como um lugar sagrado, mas o fato é que não há um lugar onde tenha mais a presença ou a glória de Deus. Na verdade, o nosso Senhor Jesus nos ensinou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aqui nós percebemos já no capítulo 26 de Gênesis que a bênção de Deus não estava necessariamente sobre a terra, mas sobre a obediência daqueles que andam com Deus. Quando andamos com Deus, Deus vai abençoar a terra onde estamos, o lugar onde habitamos. Isaque manifesta então essa bênção de Deus. Ele precisava dar continuidade ao que Deus começou através do seu pai, continuidade ao propósito de Deus através da família. Isaque, ele faz bem esta relação entre a herança que ele recebe do pai
da obediência a Deus, do conhecimento de Deus, e ao mesmo tempo a construção da sua própria história. Nós temos uma herança que temos que honrar, e nós precisamos construir a nossa história, e é isso que faz com que a gente tenha a nossa identidade. A identidade de uma pessoa é construída pela herança que ela recebe e pelas experiências que ela vivencia e escolhas que ela pratica diante do Senhor. A bênção de Deus estava sobre Isaque e a terra por causa da obediência. E a bênção de Deus permanece sobre Isaque porque ele decide obedecer, andar com Deus. A responsabilidade de ser bênção na terra, então, é nossa, onde o Senhor nos plantar. Percebemos aqui, irmãos, na vida de Isaque, que há muitas características práticas para que a gente possa aprender e praticar. E eu quero compartilhar pelo menos 5 características. A primeira característica de Isaque é que ele foi um homem próspero. O texto nos diz isso, que Deus o prosperou abundantemente, de forma que os moradores daquela região se incomodaram, ficaram com inveja. Mas é muito importante a gente perceber, irmãos, que a bênção da prosperidade sobre Isaque não era uma bênção mística, uma bênção supersticiosa, simplesmente porque Deus quis o enriquecer. A bênção de Deus está ligada a 2 virtudes importantes que a gente vê aqui em Isaque: o trabalho e a fidelidade a Deus. O texto mostra que Isaque e os seus servos trabalhavam, cavavam poços, cultivavam a terra, se esforçavam e, juntamente com isso, eles obedeciam a Deus, temiam a Deus, andavam com Deus. A nossa vida prospera na medida que a gente obedece a Deus, é fiel a Deus e trabalha e se esforça e nos tornamos pessoas que têm iniciativa, que realmente acorda cedo, que realmente ama o trabalho e não a preguiça. Nós precisamos entender que prosperidade, biblicamente falando, tem a ver com fidelidade a Deus e trabalho, esforço. Há muita gente que acha que só orando Deus vai o prosperar de uma maneira mágica. E outros acham que devem apenas trabalhar. Mas é importante, acima de tudo, perceber que a prosperidade de Deus na vida de Isaque, assim como de Abraão, trazia não só riquezas, também riquezas no sentido que ele vivenciou, mas trazia o favor de Deus. A prosperidade real bíblica é o favor de Deus em todas as áreas da nossa vida. É a paz, o shalom, a paz plena de Deus que toca nossos relacionamentos, nossa alma, nossa mente. Ou seja, não tem a ver só com o que eu tenho, mas com quem eu sou em Deus e com a ausência de necessidades. Então, prosperidade, biblicamente falando, não é o quanto eu tenho, mas é quem eu sou em Deus e o que o Senhor supre, sempre suprirá na minha vida. Interessante perceber, então, um Isaque próspero por causa da sua fidelidade, integridade e trabalho. Mesmo havendo uma promessa naquela terra, Isaque cultiva, Isaque se esforça. Isaque, então, não espera uma promessa se cumprir sem a sua participação, cooperação. Ele era um homem que trabalhava realmente para Deus. Em segundo lugar, percebemos a característica aqui de Isaque, que ele era um pacificador. Irmãos, essa marca se ressalta tanto nesse capítulo. Sabe, Isaque, ele sofreu uma certa opressão ou uma certa hostilidade por pessoas da região onde ele estava. Por isso você percebe Isaque cometendo o mesmo erro do seu pai, no sentido de que quando ele estava ali diante de uma cidade cercada de homens que ele tinha medo de que pudesse fazer algo contra ele por causa da sua esposa Rebeca, por ela ser tão bonita, Isaque mente. Ele repete o mesmo defeito de caráter do pai. Quantas vezes nós estamos repetindo erros dos nossos pais? E quantas vezes nós, pais, não estamos vigilantes e estamos dando mau testemunhos para os nossos filhos, que eles vão repetir. Ao mesmo tempo que Isaque repete um erro de Abraão, Isaque supera um defeito que Abraão tinha e que
e fez com que ele cometesse um erro no passado. Isaac vive a mesma tentação de Abraão, porque o texto começa dizendo que veio uma grande fome sobre a terra, uma fome terrível, assim como no tempo de Abraão. E Isaac, ele estava se preparando para ir ao Egito, como Abraão fez, ou seja, buscar os recursos naturais, visíveis, e não confiar absolutamente no Senhor. Mas antes que Isaac cometesse esse grave erro, repetindo um erro do pai, Deus aparece para Isaac no versículo 2 e diz: não desça ao Egito, faça o que eu mandar, habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Deus livra Isaac de errar no mesmo erro do pai. Amado, nós não somos obrigados a cometer os mesmos erros dos nossos pais. Se por um lado Isaac mente, imitando um dos erros de Abraão, agora no início do texto nos mostra que ele ouviu o Senhor numa área que o pai desobedeceu. Ou seja, ele estava construindo um legado ainda mais abençoador para os seus filhos. Irmãos, Isaac era um pacificador. Diante da inveja dos filisteus, ele continuava cavando poços. Os filisteus sempre foram inimigos do povo de Deus na história bíblica. Habitavam ali na região da Filístia, né? Nas margens do mar que banha ali a terra de Israel, mar Mediterrâneo. E os filisteus ficavam com inveja de ver Isaac prosperando. Irmãos, todos nós, quando produzimos ou fazemos algo para Deus, vamos despertar inveja em algumas pessoas. Até porque o ser humano tem isto no coração e todos nós temos que lutar contra isso no nosso coração. O fato é que Isaac não batia de frente, não vivia discutindo, não era um homem iracundo, um homem sempre que estava a contender. Ele, quando via que os filisteus entulhavam o poço que ele abriu, ele abria outro poço, ele cavava outro poço. A gente percebe um homem pacificador, um homem que não se deixava contaminar por amargura diante da inveja dos filisteus. No final do capítulo 26, diz que Esaú, o filho de Isaac, quando tinha 40 anos, se casou com duas mulheres que não eram do povo de Deus, não eram familiares, próximos. E diz que essas duas mulheres causaram grande desgosto, amargura a Isaac e Rebeca. Ou seja, Isaac tinha inveja dos inimigos e tinha nas noras dele motivo de amargura e de dor, de sofrimento. Mas mesmo diante de tudo isso, a Bíblia coloca Isaac como um pacificador. Nós precisamos hoje ser pacificadores em nossa família, no meio das contendas, ser alguém que reconcilia. Nós precisamos ser pacificadores na igreja, na congregação onde estamos, sendo aqueles que vão contribuir para a superação daquilo que acontece para nos desgastar. Nós precisamos ser pacificadores no nosso país, na nossa cidade, ser pessoas que abençoam, que oram e que constroem pontes e não muros. Abraão ensinou muitas coisas para Isaac, mas Isaac se destaca sendo pacificador. Inclusive, quando ele abre novos poços, a gente vê aqui que depois esses inimigos vêm até ele e pedem para fazer uma aliança, pedem para se aproximar dele, e ele simplesmente os perdoa, faz uma aliança, constrói ali uma aliança nova e constrói limitações nos relacionamentos. Há relacionamentos que vão ter que ser debaixo de alguns limites, mas nós não podemos sonegar perdão e deixar de ser pacificador. A Bíblia diz que os bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Terceira marca aqui de Isaac, irmãos, para nossa edificação através da palavra, é que ele era um adorador. Certamente ele aprendeu isso com o seu pai. Versículo 25 diz que assim como Abraão, Isaac, assim quando ele viu que Deus o abençoou, um outro poço que Deus abriu ali e trouxe nova provisão de água, de bênção de Deus. O texto no capítulo 26, no versículo 25, nos diz que Isaac construiu um altar e invocou o nome do Senhor.
Então ele, mais uma vez, demonstra uma virtude de caráter, e aqui é algo que ele aprende com o pai. Ele levanta um altar e ele invoca o nome do Senhor. Então ele mostra ali a disposição de se entregar ao Senhor, de renunciar à vida para agradar a Deus. Isso significa altar, lugar de renúncia, lugar de entrega, de morte da nossa vontade. E ele invoca o nome do Senhor, fazendo aí esse tempo de oração, de intercessão, de intimidade com Deus, que a oração é esse tempo a sós de intimidade, uma vida com Deus. Isso é uma herança também que ele recebe do pai dele, que a gente aprende com ele, ser adorador. Quando Deus fala com ele, porque Deus veio até Isaac no capítulo 26 e lembra as promessas que já tinha falado para Abraão. Amado, Deus vai sempre estar nos lembrando as promessas dele. Se nós pararmos para ouvi-lo, nós vamos ouvir dele nos lembrando que para a gente não temer, para a gente poder confiar na sua palavra. Por isso Isaac deixou de ir ao Egito e ele caminhou debaixo de uma promessa invisível. Ele preferiu, irmãos, caminhar pela fé, crer no invisível e nas promessas de Deus, do que ir ao Egito e a toda a provisão material, visível, que o Egito oferecia. Ele era adorador, ele construía altares como o seu pai. Em quarto lugar, Isaac também nos ensina sobre a perseverança. Irmãos, você abrir um poço exige esforço, exige perseverança. Mas é triste quando você vê Isaac abrindo um poço e os filisteus entulhando os poços. É isso que o inimigo faz. Às vezes nós buscamos a Deus, alcançamos alguns êxitos e o inimigo vem tentar entulhar os poços. Os filisteus entulharam os poços que Abraão abriu. Às vezes, promessas que Deus traz à nossa vida através dos nossos pais, o inimigo vai tentar entulhar, jogar areia. E Isaac, ele continua cavando poços, mostrando perseverança, mesmo cercado por tantos inimigos. Perseverança, irmãos, é fruto de fé, confiança em Deus. Perseverança nos faz abrir poços no meio dos vales. O texto mostra que no meio dos vales, Isaac e os seus servos estavam abrindo poços, irmãos, e eles estavam no deserto. Então, quando nós estamos no deserto ou nos vales, nós precisamos continuar abrindo poços, cavando pela fé, oração, obediência, jejum. Precisamos continuar buscando esse fluir das águas de Deus. Salmo 84, versículo 6, diz que bem-aventurado é aquele que conhece o Senhor, que louva o Senhor, que habita nos átrios do Senhor, porque ele vai passar pelo vale árido e ele vai ali encontrar um manancial. Deus faz brotar um manancial no meio dos vales áridos daquele que persevera. Perseverança é exercitar a fé, exercitar os músculos espirituais, é vencer o medo. Perceba que o pecado de Isaac, que ele não assumiu que a sua esposa, que Rebeca era realmente a sua esposa, foi por causa de medo. E é muito interessante que a Bíblia não esconde os defeitos, os erros desses heróis da fé, para nos mostrar que dentro de nós, todos nós, tem esses dois lados da fé e de alguns temores. A Bíblia coloca para a gente aprender. Seria estranho ler a história de homens que sempre acertaram, e isso nos ensina para a gente não desistir, para a gente enfrentar sempre os nossos medos e andar pela fé, exercitando a perseverança, em nome de Jesus. E é interessante que quem chama a atenção de Isaac são os ímpios, homens ali que falaram: como que você faz isso? Não contou para a gente que a Rebeca é sua esposa. Eles viram que ele tratava ela com carinho, com afetividade. Isso nos ensina sobre casamento, sermos afetuosos, inclusive na família. Mas por que Deus usa ímpios para chamar a atenção de Isaac para o erro deles? Isso se chama graça comum. Mesmo ímpios podem ser, em algum momento, instrumentos de Deus para nos alertar sobre erros graves que nós estamos cometendo. E Deus pode fazer isso para nos alertar e nos libertar de todo nível de mentira e engano. E, em último lugar, Isaac também nos ensina sobre o bom testemunho. A gente percebe que esses homens, no final do capítulo, reconhecem que Deus é com Isaac, por isso eles querem fazer uma aliança com eles. Irmãos, o nosso testemunho, a nossa obediência é uma construção. Então, credibilidade e testemunho nós vamos construindo através de um caminho de obediência a Deus e de coerência e de sermos pacificadores.
através da nossa fé, nós vamos construir um testemunho e pessoas podem reconhecer a Jesus, inclusive para a glória de Deus, através do nosso bom testemunho. Precisamos deixar um bom testemunho por onde nós passamos, até para aqueles que têm inveja, que se levantam contra nós. Nós precisamos amar, nós precisamos perdoar e demonstrar a paz do Senhor, a graça do Senhor sobre a nossa vida. O testemunho de Isaac foi tão tremendo que em Gênesis 31, versículo 42, nós vamos ver Jacó com seu filho, quando está diante de uma situação conflituosa com o seu sogro Labão. Jacó diz que ele perseverava, ele resistiu a tantos momentos difíceis, porque ele guardava também o temor de Isaac. Isaac ensinou com a vida dele, o testemunho dele, o temor de Deus. O Senhor Jesus falou que o mundo vai crer que Jesus foi enviado quando nós somos um, quando os seus discípulos praticam o amor, a unidade. Sabe, irmãos, Isaac é uma grande revelação de Deus para nós nesse tempo. Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um que recebe essa mensagem todas as manhãs, que escutam, que o Senhor possa abençoar, alimentar, que essa palavra nos inspire, nos fortaleça, renove a nossa fé para perseverarmos diante dos desertos, para continuarmos abrindo poços, para esperar o tempo do Senhor, fazer esse poço que vai fluir na nossa vida, sem que os inimigos consigam impedir. Também fortaleça-nos para desentulhar poços que estão entulhados pelo inimigo, que jogou terra tentando nos fazer duvidar das tuas promessas. Fortaleça a fé, fortaleça o nosso caráter, que sejamos, ó Deus, como Isaac em nossa geração, aqueles que honram a herança que carregamos dos nossos pais espirituais ou biológicos, mas que constroem uma história também com as suas experiências de obediência e procurando superar aquilo que nós já erramos e os temores que temos não impeçam a nossa fé de prosperar, de caminhar e de crescer diante de Ti, para a glória e honra do nome de Jesus, para que as nações conheçam o Senhor, assim como foi com Isaac, em nome de Jesus.